tudo bem? Vamos para mais um Bom Dia Maia, aqui nosso bate-papo sobre todos os assuntos que afetam os mercados financeiros domésticos e internacionais. Hoje é sexta-feira, dia 6 de setembro, são 10h30 da manhã. Hoje os jornais falam sobre um pacote do governo para estimular emprego, seriam 10 pontos e a gente destaca principalmente aí a liberação de 65 bilhões que ficam hoje depositados em juízos para causas trabalhistas. Eles seriam usados como capital de giro nas empresas e aí ia estimular o emprego, né? Outras notícias também falam em parceria com agências privadas de emprego, mudanças no regime tributário para incentivar a contratação de jovens, que é um tema que parece aí estar sempre sendo pensado pelo governo, né? Incentivos fiscais para investimento e aprimoramento de mão de obra, e até se fala também de realocação do Sistema S, que é um dos pontos ali que a gente espera alguma mexida do Guedes mais cedo ou mais tarde, né? Dado que ele é bastante crítico do sistema. Então, enfim, ainda na linha da regra de cumprimento de teto de gastos que a gente falou ontem, principalmente sobre aquela volta da retórica do Bolsonaro, agora mais no sentido de sim, contenção de gastos e também da necessidade, da importância da regra de ouro, né? Aquela regra que foi implantada lá pelo governo do presidente Michel Temer em 2016. Hoje os jornais também falam que o Felipe Rigoni, que estaria encarregado de pensar propostas para as regras fiscais na Câmara, está pensando em algumas medidas como, por exemplo, congelamento de novas progressões nas carreiras dos servidores públicos. Também se fala sobre reajustes anuais abaixo da inflação por no mínimo 2 anos, e esses reajustes seriam tanto para salários quanto para benefícios previdenciários, e aí as contas falam mais ou menos alguma coisa como uma economia de 77 bi em 2020 e 2021, caso fossem implementados. Então, o que parece é que, de fato, o governo ele está pensando, está estudando sobre formas de otimizar ali o seu orçamento, que de fato não basta só a gente pensar em desestatização, privatização, dinamismo da máquina pública, mas também passa por aí uma reavaliação das suas despesas, e aí acho que nesse sentido estão sendo feitos alguns grupos de trabalho que a gente espera que tenham resultados favoráveis. Por fim, ainda sobre ontem, alguns jornais trazem um desagravamento de alguns governadores sobre o resultado da sessão onerosa. A gente comentou essa semana que a sessão onerosa foi aprovada no Senado e que o estado do Rio de Janeiro ele foi aí bastante beneficiado pelo resultado, porque todos os estados e municípios levarão, na verdade, né, quando o leilão foi feito, 15% dos recursos angariados com o pré-sal, só que além desses 15 divididos aí entre estados e municípios, os estados produtores receberiam 3% e o Rio de Janeiro foi bastante agraciado. Então, eles falam basicamente de, por exemplo, alguns estados de sul e sudeste que não gostaram aí da divisão da maneira como foi feita. Lembrar que o projeto da sessão onerosa agora vai para a Câmara dos Deputados para votação. O Rodrigo Maia, o presidente da Câmara, e ele foi ali um dos grandes fiadores do projeto, mesmo no Senado, né? Ele é um político do Rio de Janeiro, ele comemorou nas redes sociais o resultado alcançado pelo Rio de Janeiro no projeto da sessão onerosa. Então a gente quer ficar aí de olho caso essa briga aí entre pleitos de alguns governadores, ela vai de fato se traduzir em alterações no texto que beneficiem um pouco mais a esses estados. E caso isso aconteça, e lembrar que qualquer alteração no texto faz com que ele tenha que voltar à casa anterior, ou seja, ele voltaria ao Senado. Hoje pela manhã foi divulgada a inflação do mês de agosto. O IPCA registrou taxa de 0,11, veio exatamente na mediana das expectativas do mercado, também em linha com a nossa projeção aqui interna da Mongeral Ego Investimentos. E com esse resultado, a inflação alcança 3,43 no ano, um acumulado em 12 meses, desculpa, no ano é ainda menos. E só lembrar que a meta de inflação desse ano é 4,25, né? Então, assim, a gente está com bastante folga
para cumprimento da meta. E lembrar que o relatório Focus, que saiu na segunda-feira, ele está aí com um número de inflação para o ano fechado por volta de 3,60, ou seja, aí dá uma folga de quase um ponto percentual, né, 0,80 em relação à meta. Passando para o externo, mais um dia de notícias positivas. Lembrar que ontem a China ela anunciou sua intenção de promover estímulos para animar o mercado, né? Que de fato tem sofrido com a trade war. E aí logo hoje ela anunciou a redução de compulsório, primeiro em 50 pontos percentuais a partir do próximo dia 16 de setembro. E aí para bancos menores ela ainda vai cortar adicionalmente 1 ponto percentual, sendo 50 pontos em 15 de outubro e mais 50 pontos em 15 de novembro, exatamente para impulsionar os empréstimos para as pequenas empresas do setor privado. Então, a gente acha que é claro que a medida é bem recebida, é positiva, mas ainda não faz frente, né, ao abalo aí sofrido pela economia chinesa nesse ambiente de trade war. Mas claro que só mostra assim que a China ainda tem bastante artilharia, né, para tentar demover a sua economia ali de qualquer impacto negativo da trade war. Por fim, hoje de manhã, agora, 9h30 da manhã, foram divulgados os dados do mercado de trabalho nos Estados Unidos. É um número muito importante nos mercados domésticos, assim, fica todo mundo de verdade esperando para ver, principalmente porque nos Estados Unidos a meta de inflação a meta de política monetária não é só inflação, como aqui, é a meta dual, né? A meta de economia e de pleno emprego e de emprego. Então, é um número que os mercados olham com bastante lupa mesmo, não somente pelo número de vagas criadas, como taxa e como rendimento. E aí, o número de vagas criadas ficou em 130 mil vagas criadas no mês de agosto, contra uma expectativa de 160 mil vagas que seriam criadas nesse mês. A taxa de desemprego foi mantida em 3,7, que era o esperado. E a surpresa foi só que os salários aumentaram um pouco além do esperado. Então, para vocês terem uma ideia, na base mensal os salários aumentaram 0,4%, contra uma expectativa de 0,3%. E na base interanual, ou seja, em relação a agosto de 2018, aumentaram 3,2% contra uma expectativa de 3%. A dinâmica só foi um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a ver nos últimos números, porque esses números de earnings que a gente chama, né, de rendimentos, eles têm vindo sucessivamente abaixo do esperado e com números de mercado de trabalho forte. Então, ou seja, é aquela dinâmica de mercado de trabalho positivo sem pressão inflacionária. Esse mês foi um pouquinho diferente, né? Não chegou a ser uma grande diferença, mas foram criadas 30 mil vagas a menos do que o esperado, com uma pressão um pouquinho maior do que o esperado nos salários. Nada que tenha mudado o humor dos mercados agora de manhã, já passando aí para o desempenho dos mercados financeiros. Mais um dia de bolsas nos Estados Unidos e Europa com valorização, com procura por risco, né, como a gente falou ontem, influenciando aí positivamente a abertura dos emergentes. O real se valoriza essa manhã novamente, já está aí abaixo de 4,06 reais por dólar. Lembrar que nesse auge da crise da aversão a risco chegou a 4,20, né? A bolsa aqui sobe de novo e a curva de juros aí também com performance positiva, também reverberando esse IPCA melhor do que o esperado em um contexto aí de mundo caindo juros, de mundo desacelerando, o que daria ali oportunidade para quedas adicionais de juros à frente. Então, eu fico por aqui, só lembrando que nossos vídeos e textos estão no nosso site www.maidigital.com.br para vocês olharem, darem a opinião de vocês e consultarem quando quiserem. Eu espero vocês na segunda-feira. Bom fim de semana. Tchau, tchau.